Oi, oitavo ano, tudo bem? Vamos fazer a correção daquela atividade do saber em ação? Então tá. Então eu começo aqui na página 87, o exercício 5, né? Então, vou ler o enunciado aqui para vocês. Esse aqui. A figura a seguir representa um loteamento de uma cidade. Aqui, ó. Loteamento de uma cidade. A letra A. Obtenha a expressão algébrica que representa o perímetro. O que é perímetro? Perímetro não é a soma dos lados? Então, se aqui é A, aqui tem outro A, e nós vamos rodando. Eu fiz aqui na minha folha, ó. Nós vamos circulando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 A. Então, meu perímetro é A mais A mais A mais A mais A 14 vezes, ou P igual a 14 vezes A. Tá? Essa é a fórmula. A letra B pede qual é o valor numérico da expressão se o A for 15 metros. Então, se cada Azinho esse for 15 metros, quanto que vai ser o perímetro? É só fazer 14 vezes 15 dá 210, ok? Metros, tá? A letra C, deixa eu virar aqui mais. A letra C pede qual a expressão numérica que representa a área de todo o lote, tá? Então, a gente conta área é o que? Lado vezes lado, ou comprimento vezes largura, né? Então, é só nós contarmos que o comprimento tem 1, 2, 3, 4, 5 vezes o meu A, tá? Vezes, aqui é um vezes, tá? A minha largura aqui que é 2A, tá? Então, a fórmula 5 vezes 2 dá 10, A vezes A dá A ao quadrado, tá? A vezes A dá A ao quadrado, ok? Isso aqui, ó, é aquelas propriedades da potência que vocês já aprenderam ano passado, ok? Então, essa é a fórmula da área desse retângulo aqui, do terreno. Aí, a letra D diz assim, ó, supondo que a medida de cada Azinho aqui for 9 metros, qual é, então, o valor numérico da expressão? Qual é o valor da área? É só eu substituir, né? 10 vezes 9 ao quadrado, que dá 10 vezes 81, que dá 810 metros, ok? Então, esse é o exercício 5. A, B, C, D, tá aqui a correção, certo? O 6 eu fiz no Zoom para vocês, né? Mas eu vou relembrar. Uma chapa de metal esse exercício aqui, 6, foi uma questão de uma prova da AFAP lá de São Paulo, olha. Uma chapa de metal circular, tá? Então, círculo, então tem que lembrar que vocês vão lidar com o π, né? Com 1 metro de raio, ficou exposta ao sol. Em consequência, sofreu uma dilatação de 1% da dimensão do raio. Até botei aqui no meu post-it que dilatar é aumentar. Então, por conta do sol, ele tinha um tamanho inicial, e aí ele aumentou, ele cresceu, sofreu uma dilatação, tá? A pergunta é, qual é a área da chapa após essa dilatação? Então, a gente tinha uma área inicial, e depois você podia pegar essa área inicial e depois acrescer 1% a mais, ou você poderia acrescer o raio. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? O meu raio inicial era 1 metro. Após a dilatação, ele acrescentou 1%. Então, a gente acha quanto que é 1% do metro, que dá 0,01, e acresce aquele 1 que já era. Então, meu raio final, meu raio após a dilatação, ficou 1,01. É só eu colocar na fórmula da área da circunferência. A área da circunferência é igual a π vezes, eu botei aqui, ó, R final, porque eu quero saber a área da chapa metálica depois da dilatação, ok? Então, eu faço 1,1 ao quadrado
chego a 1,02, certo? E multiplico por 3,14, que é o valor do π, e eu chego à área de 3,20. Então, é a letra D, ok? Ó, deixar aqui para vocês verem. Se quiserem dar um print aí da tela. Vamos para o 7. A 7ª era o seguinte. Uma das jardineiras de um prédio tem um formato circular com raio de 2 metros. Então, a área da jardineira era circular e o raio era 2 metros. Se o raio era 2 metros, eu tenho que calcular a área. Aqui no livro tá assim, ó. Qual é a sua área para o meu, não tá o π. Eu não sei se o seu tá o π, mas aqui quer dizer que para π igual a 3. Então, eu já falei para vocês que o π tem um valor que nós usamos usualmente 3,14, mas tem exercícios que eles definem o valor do π que você tem que usar. Nesse exercício aqui do livro, pediu para usar o π igual a 3, ok? Então, nós vamos lá. Ó, letra A, área do círculo da jardineira, que tem um raio de 2 metros. É só substituir na fórmula. Área circular é igual π vezes raio ao quadrado. O π eu uso 3 porque foi solicitado no livro, vezes 2 ao quadrado, que dá 4, 3 vezes 4, 12. Então, a área da minha jardineira circular foi de 12 metros quadrados, ok? A letra B disse o seguinte: o síndico desse prédio pretende reformar a jardineira, modificando seu formato para um quadrado, porém mantendo a mesma área. Então tá, ele tinha lá no prédio uma área de jardineira circular de 12 metros. O que ele vai fazer? Ele vai substituir por uma jardineira quadrada, mas usando a mesma metragem, a mesma área de 12 metros, ok? A pergunta é, qual a medida do lado? Que medida, quanto que vai ser cada lado, né? Já que é um quadrado, então são 4 lados iguais, né? Qual vai ser a medida do lado para que ele vai fazer, da nova jardineira? Então, o que eu tenho que fazer? Eu já sei que ele vai usar a mesma metragem, que é 12, eu só coloco na fórmula do quadrado. Então, a área do quadrado é lado vezes lado ou lado ao quadrado, né? Substituo 12. 12 é igual lado ao quadrado. Já expliquei para vocês que o oposto da potência é a raiz. Então, eu só troquei de lugar aqui, ó. Então, lado é igual. O 2 que estava aqui vai para o lado de lá como raiz. Raiz de 2, que é aproximadamente 3,46 metros de lado, certo? Inclusive, ele está dizendo, não foi aqui, mas eu tinha visto no outro lugar que era aproximado, mas esse valor é aproximado, mais ou menos 3,14 por metro, ok? Lembra como que você faz para achar a raiz de 12? Raiz de 12 não tem, né? Então, você pega a raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4. Então, o 12 está entre 3 e 4, entre 9 e 12, né? Então, só pode ser 3 alguma coisa. Então, é assim que eu acho a raiz de 12, ok? C. Se ao invés de um quadrado, o novo formato fosse retangular, quais as opções de dimensão dessa jardineira? Então, quais as opções dessa jardineira? Então, assim, ainda continuou 12 metros, tá? A área é comprimento vezes altura, ok? Se é retângulo, não é lados iguais, são lados diferentes. Então, a área 12, então, pode ser, quais são as opções que pode ser? Pode ser 3 vezes 4, pode ser 4 vezes 3, pode ser 2 vezes 6 ou pode ser 6 vezes 12. Eu só usei números inteiros, ok? Porque se a gente fosse usar aqui números decimais, você teria infinidade de opções para chegar até a 12, certo? O fato é que aqui esse exercício é para você pensar como se calcula a área do quadrado, como que se calcula a área do círculo,
do quadrado e do retângulo. Na verdade, esse exercício é mais para desenvolver em você esse pensamento, tá? De como que eu calculo, ok? A 8. A 8 é a seguinte. Observe a figura geométrica ao lado e responda. Qual deve ser a medida da base menor do trapézio? Então, ele não sabe isso aqui, ó. Qual deve ser a medida da base menor do trapézio isósceles para que a sua área seja equivalente à área do círculo? Então, assim, traduzindo para vocês, ele quer saber qual é o número que tem que estar aqui na base menor para que essa área aqui seja igual a essa área aqui. As duas áreas têm que ser iguais. Primeiro eu tenho que descobrir qual é a área do círculo, para depois ter um valor para eu achar a base menor, ok? Então, vamos lá. A área do círculo... Ah, tá. Tem uma observação aqui que você tem que adotar o π igual a 3, tá? Então, π é igual a 3. Então, vamos lá. Área do círculo. A área do círculo é igual a π vezes raio ao quadrado, né? Então, 3, porque o exercício pediu para usar o 3, e o raio é 4. 3 vezes 4 ao quadrado dá 48, ok? Aí, eu peguei a fórmula da área do trapézio, tá? Que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Substituir, porque o livro diz que as duas áreas são iguais. Então, se a do círculo é 48, do trapézio também é 48, ok? Então, eu substituí 48 vezes 12 mais x vezes 6, que é a altura, sobre 2, ok? Aqui eu dividi o 6 com 2 a 3, ok? Fiz a multiplicação, né? Aqui é o chuveirinho. Multiplica aqui e multiplica aqui. 3 vezes 12, 36. 3 vezes x, 3x, ok? Passei o 36 pro lado de cá. 48 menos 36 igual a 3x. 48 menos 36 dá 12. Deixa eu botar ali. Passando o 3 que ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X é igual a 4. Então, a resposta é: esse x tem que ser igual a 4 para poder as duas ser bases iguais, certo? Ó, vou deixar ali para vocês tirarem um print, se precisar. E vamos para o 9. O 9, vocês têm que prestar bem atenção no que o exercício está pedindo. Está pedindo o seguinte: quais os valores que o x... Quais os valores de x nessas 5 expressões que o x deveria ter para que as expressões não representem valores reais, ou seja, para que elas não consigam valer, para que elas não existam. Então, qual o valor do x que eu tenho que botar para que essa expressão não exista? É isso que eu estou perguntando. Ok? Então, vamos lá. A letra A é 2... Gente, eu sempre tenho qual é o meu limitador de uma expressão algébrica. É o denominador, ok? É o denominador. O numerador pode ser que número, o que for, que eu resolvo tudo. O que não pode é ter o quê? 0 no denominador. Não existe ter 0 aqui. E o que não pode ter? Raiz negativa. As duas condicionantes são essas. Não pode, aqui ó. O que não pode? Não pode ter um número qualquer em cima e embaixo 0. Isso não pode. Se tiver um 0 aqui embaixo, então a expressão não existe, tá? E a outra é um número qualquer aqui e um número aqui negativo. Um número negativo na raiz não pode, não existe. Então, se eu fizer uma conta e que for 0 embaixo, essa minha expressão não representa um valor real,
não existe, não representa o valor real. E se a minha expressão tiver uma raiz embaixo negativa, também não representa um real. Então, repetindo a pergunta, você tem que estar muito alinhado com a pergunta. Qual o valor que eu tenho que botar aqui de x para que essa fração não funcione, para que ela não represente? Então, olha só. Então, já que não pode ser zero, então eu olhei aqui, se eu pegar e igualar a zero, se eu fizer x menos 3 igual a zero, eu vou chegar que x é igual a mais 3. Então, se eu colocar aqui, ó, x é igual a mais 3, essa expressão não existe. Então, qual é a resposta? X tem que ser igual a 3. Tia Ruth, agora tu me confundiu. Porque a pergunta diz qual é o número que tem que estar ali para que ela não exista. Para que ela não exista, tem que ser o 3. Porque se eu botar o 3 aqui, vira 0. Então, para que ela não exista, tem que ser o 3. Para que... Aqui eu fiz uma resposta que não era. Para que ela exista, não pode ser mais 3. Tá? Para que ela exista, não pode ser. Só que a pergunta diz assim, ó, para que ela não exista. Para que ela não exista, resposta, o x tem que ser igual a 3. Tá? Até vou tirar isso aqui, ó, porque você pode confundir. É que eu botei duas coisas aqui. Eu botei o que não pode e o que pode. Só que o livro não está perguntando o que pode. É que eu coloquei para ensinar já vocês. Mas eu não quero confundir. O livro pergunta o que eu coloco aqui para não funcionar. Para não funcionar, eu coloco 3. E se fosse a pergunta para funcionar, eu colocaria qualquer número acima de 3. Ok? Qualquer número, acima de 3 não, qualquer número diferente de 3 funciona. Qualquer número diferente de 3 funciona. Para que não funcione, tem que ser 3. A pergunta é, para que não funcione, a resposta é x igual a 3. Ok? A letra B. O que não pode ser aqui, ó? Não pode ser um número. Não pode ser um número maior que 2. Porque se eu botar aqui um número maior que 2, ele fica com uma raiz negativa. Vamos supor que eu botar aqui 2,1. 2,1 negativo menos 2 fica 0,1 negativo. Então, não pode. Então, o que acontece? O x, para não funcionar, o x tem que ser maior ou igual a 2. Maior ou igual a 2. Aí ele não vai funcionar, porque vai dar 0 e raiz de 0 é 0. Gente, só tô pensando aqui, ó. Se eu botasse 2, por que não pode 2, tia? Se tu botar 2, não vai dar negativo? Não, não vai dar negativo, mas se eu botar 2, vai dar 0, raiz de 0. Raiz de 0 é 0. Aí entra na outra condição, que não pode ser denominador 0. Então, qual é o número que eu tenho que botar aqui? Eu tenho que botar aqui qualquer número acima de 2. Ou igual a 2, para não funcionar. E se fosse para funcionar, teria que ser qualquer número menor que 2, tá? Então, não pode ser igual ou maior que 2, porque senão ele não vai funcionar. Então, tem que ser esse aqui, ó. X maior ou igual a 2 para não funcionar. Estou repetindo porque eu não quero confundir a cabeça de vocês. Letra C. Letra C, eu tenho que achar um número aqui que dê 0, porque não tem raiz. Então, qual é o número que eu coloco aqui para dar 0 para não funcionar? Eu pego essa expressão, eu quero que essa expressão seja igual a 0. Porque se for igual a 0, não funciona. Resolvo a expressão. 5x igual a 3 passa para o lado de lá positivo. X igual a 3 quintos, que o 5 passa para cá.
no denominador, porque ele está multiplicando e passa dividindo. Então, de novo, para essa expressão não funcionar, o meu x tem que ser igual a 3/5. Para não funcionar. Para funcionar, pode ser qualquer número diferente de 3/5. Ok? Aqui não pode dar zero e não pode dar negativo, tá? Como não pode dar zero, eu peguei aqui 3x menos 2 igual a zero, porque eu quero saber como que eu faço para não funcionar. 3x igual a 2 positivo, porque aqui é negativo, x igual a 2/3. Achei o número que se eu botar aqui não funciona. Então, resposta, todo número positivo igual ou maior que 2/3, ele não funciona. Ok? Menor, gente, menor. De novo, menor porque é o negativo, né? Se for maior, funciona. Então, vamos lá. Aqui o x tem que ser igual ou menor, igual... Ah, tá aqui a minha resposta. Igual ou menor que 2/3 para essa expressão não funcionar. Aqui, o x não pode ser zero e não pode ser negativo, tá? Então, o x, ele aqui, para não funcionar, ele tem que ser menor ou igual a zero. Certo? Gente, lembrando que é para não funcionar. Lá no 11 vai ter para funcionar, né? 10. Qual é o valor de y para que essa expressão não funcione se o x for igual a 4? Então, tá. É só eu substituir. Em cima não precisa substituir, porque o que importa é embaixo. Então, eu substituo 1 menos 4y, porque o meu x é 4. Então, o que não pode ser aqui embaixo? Não pode ser zero? Então, eu igualo a zero para achar o meu y. 1 menos 4y igual a zero. Menos 4y igual a menos 1. Fiz aquela regrinha do multiplicar pelo menos 1, porque a incógnita não pode ser negativa. Virou tudo mais 1. Y é igual a mais 1/4. Então, para não funcionar, o meu y tem que ser igual a 1/4. Se ele for igual a 1/4, vai dar zero. Podem fazer a substituição. Vai dar zero. E se der zero, a minha expressão não tem valor. Ok? Vamos para o 11. Acho que o 11 é o que funcione. Isso. Exatamente. O exercício 11 diz assim: dê um valor numérico para que elas existam. Então, para que elas existam, tá? Então, aqui é para que existe, a condição de existência. Então, para que exista, quando o meu A for 25, quanto que vai dar a minha expressão? Então, é só substituir, ok? Então, deixa eu pegar aqui a minha 11. É só substituir aonde tem... Ali ele disse que A é 25. Então, 3A mais 2, raiz de A menos 3. Então, eu substituo. 3 vezes 25 mais 2, raiz de 25 menos 3. Aqui dá 3 vezes 25 dá 75 mais 2 dá 77. E aqui raiz de 25 é 5, menos 3 dá 2. Termina aqui, porque esse e esse não dá para dividir, não dá para simplificar, né? A letra B. A letra B, para o z igual a zero. Quando o z for igual a zero, quanto que vai dar a minha expressão, ok? Então, onde tem z, substituo por zero. 0 ao quadrado é zero, menos 36, embaixo, 0 mais 6 dá 6, vezes menos 6 daqui, dá menos 36. Menos com menos dá mais, 36 por 36 dá 1, ok? A letra C, o meu x tem que ser 7 e o meu y 1. Então, substituo, tá aqui a forma, substituo na fórmula, tá? Só que aqui tem um problema, olha só. 15 vezes 7 dá 105, mais 1, 106, tá ali.
Só que 7 menos 7 dá 0. Existe essa fração com 0? Não. A minha resposta é, não existe. Não existe o quê? Operação algébrica para x igual a 7. Não existe, não tem condição de existência se ele quiser que o meu x seja 7, ok? O meu y pode ser qualquer número, porque eu não tenho y embaixo, o y não interfere. Quem está interferindo é o meu x, tá? E a última aqui, quando o meu a for menos 2, quanto que dá? Só substituir aqui, a ao quadrado dá 4, e 3 vezes menos 2 dá menos 6. Tá aqui, fica menos 2, não existe raiz negativa. Podem botar na cabeça, não é que não existe agora e daqui a pouco existe, não existe, tá? Não existe raiz negativa, então o A não existe operação algébrica se o A for menos 2, tá? Então, as duas primeiras deu certinho, elas existiram, tá aqui as respostas, e as duas últimas não existem, elas não existem para aqueles valores estipulados, ok? 12. A 12, os números de sapatos que utilizamos depende da numeração, depende do tamanho do nosso pé e tem diversas numerações, 33, 34, 35, 36, assim por diante. Existe uma fórmula capaz de calcular o tamanho do nosso calçado, basta que você tenha em mãos a medida do seu pé. Então, existe uma fórmula que diz qual é o número do seu calçado, ok? Qual é a fórmula? N é igual a 5C mais 28 dividido por 4, onde esse N aqui é o número do calçado e esse C é o comprimento do seu pé, em centímetros, tá, gente? Então, vamos lá. A pergunta A é o seguinte, qual é o número do calçado de uma pessoa que tem um pé de 16 centímetros? É uma criança, pequenininha, tá? Porque 16 centímetros é pequenininho. É um pezinho de criança, ok? Então, vamos lá. Vamos substituir aqui na fórmula. N igual a 5C, o C é 16. Então, tá, é só substituir aqui. 5 vezes 16 mais 28, dividido por 4, vai dar 27. Então, essa é a resposta. Então, uma pessoa que tem o pé de 16 centímetros calça um calçado de tamanho 27, ok? Acho que idade que tem essa criança? Uns 3 anos, 2 anos, por aí. Não me lembro mais. A letra B é o seguinte, qual que deve ser o comprimento do pé de uma pessoa que calça número 43? É um pé grande, né, gente? Então, tá. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a fórmula e substituir. O N é 43 e o C é o que nós vamos achar. Substituir nas fórmulas, o 4 passa para cá. Como ele não pode dividir os dois, porque 5 não é divisor, não é divisível, então ele passa para cá multiplicando, 43 vezes 4, igual a 5C mais 28. 43 vezes 4 é 172, o 28 passa para cá negativo, igual a 5C. Faço essa subtração, dá 144, e o C vai dar 28,8, porque o 5 vai para lá dividindo, ok? 28,8 é o tamanho do pé de uma pessoa que calça 43. E a letra C é uma resposta pessoal. Você tem que ver qual é o seu número de calçado, o meu é 38. Se o meu é 38, colocando na fórmula, o meu pé mede 24,8 centímetros, ok? Isso aí é você que faz essa conta, é pessoal. E o último exercício, observe essas 4 colunas, tá? Observe como que é a sequência delas. Deixa eu botar aqui para você. Observe qual é a sequência delas, tá? Você tá vendo que ela tá crescendo assim, né, ó. Qual é o próximo elemento da primeira coluna? Essa é a primeira coluna. Qual é o número que vai aqui? Esse aqui é 19, aqui é 20, tá? É o 20, ok? Letra B. Obtenha uma expressão algébrica capaz de generalizar os elementos da coluna a partir do seu segundo elemento. Ele quer dessa aqui, ó.
desta coluna. Dessa coluna qual? Da primeira, era a que a gente estava conversando. Então, tá. Ele quer saber como que eu posso olhar para essa coluna e fazer uma fórmula, uma expressão que diga quais os próximos números daqui sem ter que ficar pulando 4, 4, 4, entendeu? É isso que é a pergunta. Então, tá. Dica. Note que um elemento qualquer dessa coluna é igual ao elemento anterior mais 4. Então, é fácil, gente. Se o próximo elemento, se esse elemento é igual a esse mais 4, qual a fórmula que eu posso fazer? A linguagem matemática é de você. Eu fiz assim, quer ver, ó? A letra E é 20. Então, o número da minha coluna próxima é igual ao número da coluna anterior mais 4. Então, o que acontece? Depois do 16, aqui, porque tá perguntando depois do 4, ó. Depois do 4 vem o 8, foi o que eu fiz ali. Depois do 8, eu fiz depois do 8, ó. Para achar, ó, considerando esse primeiro, segundo, terceiro. Então, o N3 da linha 3 é o 8 mais 4, que é 12. O N4 é 12 mais 4, que é 16. E assim vai. É sempre assim. O próximo número é igual, é o anterior mais 4. Tipo, 16 mais 4 é 20, que é o próximo aqui que eu sei. 20 mais 4 é 24. Se eu fosse fazer aqui, era o próximo. 24 mais 4, 28. Se eu fosse pular aqui, chegaria no 28, tá? Não é meio lógico isso aqui, né, gente? Eu não pedi esse aqui, né? Eu só pedi, mas tem aqui dois, ó. O que mais pode se dizer da primeira coluna? Primeira coluna eu botei que são todos múltiplos de 4, tá ali, ó. Porque é tudo 4, 8, 12. 4, 8, 12 são todos múltiplos, ok? A outra pergunta é assim, ó. Olhando as 4 colunas, o que você percebe de um fato particular? O fato particular é que a primeira e a segunda são todos números pares. E a primeira e a terceira são todos números pares. E a segunda coluna e a última coluna, que é a quarta, são todos números ímpares. Foi o que eu vi de diferente em relação à coluna, porque tá perguntando de coluna, né? Não tá perguntando de linha. Tá perguntando o que eu vejo perguntar lá, o que eu vejo de particular nas colunas. A primeira é par, a segunda é ímpar, depois é par, depois é ímpar, ok? Então, é isso aí. Tá aí a correção. Também vou botar as fotos ali para você, para quem quiser corrigir pelas fotos. Tá bom, gente? Beijo, até!